Viva! Venho novamente hoje para partilhar convosco uma brevíssima reflexão intitulada O Cristão e a Política. Escolhi este pertinente tema tendo em conta os equívocos deliberados que têm sido objeto ao longo dos séculos, sobretudo em saber se o cristão deve ou não entrar na política. Em caso afirmativo, que ideologia política o cristão deve comungar. Estas duas questões não têm sido propriamente consensuais e têm sido objeto de infindáveis querelas doutrinárias no seio do cristianismo. Com a República Cristiana formulada por Dante Alighieri, que recebeu um amplo acolhimento no círculo do catolicismo, não havia propriamente uma separação nítida entre a Igreja e o Estado. Mas com a Reforma Protestante do século XVI, os teólogos protestantes demarcaram completamente com este entendimento, formulando um novo entendimento no sentido de fazer uma separação nítida entre a Igreja e o Estado, a fé e a política, naquilo que mais tarde ficou conhecida como a laicidade na Revolução Francesa do século XVIII. Respondendo diretamente à primeira questão, a meu ver, não vislumbro nenhum impedimento bíblico para que o cristão não entrasse na política, se assim entender fazê-lo, contando que quando vai entrar na política, que despisse a sua capa de cristão e vai a título individual, evitando fazer o uso indevido ou abusivo do cristianismo, tal como muitos fazem, infelizmente. Em relação à segunda questão, sobre que ideologia política o cristão deve, subscrever. A palavra de Deus não dá uma orientação concreta ou específica sobre que ideologia política o cristão deve fazer parte. Pode usá-la para sustentar uma mundividência política da esquerda, tal como pode usar a Bíblia para sustentar uma mundividência política da direita. Da mesma forma, pode usar a palavra de Deus para fazer apologia política do conservadorismo, do reacionarismo, do progressismo e do liberalismo. Da mesma sorte, pode também usar a palavra de Deus para sustentar uma mundividência política da social-democracia, do comunismo, da democracia cristã e do socialismo. Ou seja, todos esses partidos políticos, todas essas ideologias, têm sempre algum amparo ou parte dessas ideologias políticas encontra sempre algum acolhimento na palavra de Deus. Dito de outra forma, a palavra de Deus vai muito mais além do que esses partidos políticos, do que essas ideologias políticas e transcende-os em larga escala. Por isso torna-se minimalista ou redutor, associar os nossos princípios e valores, associar a palavra de Deus a única e exclusivamente uma ideologia política ou um partido político. Tal como eu disse, e volto novamente a reafirmar, todos esses partidos políticos, todas essas ideologias, naquilo que de bom tem, porque certamente tem sempre alguma coisa de boa, parcialmente, que pode ter amparo na palavra de Deus. Razão pela qual não é sensato de nós estarmos a comprometer os nossos princípios e valores com uma única ideologia, com um único partido político, ou até menos com um putativo candidato. Mas infelizmente o que nós vemos não é isso que tem estado a acontecer. Muitos, infelizmente, usam o nome do cristianismo para fins que não visam o cristianismo, para fins que não visam o evangelho, para fins que não têm nada a ver com a santidade da vida cristã, que não tem nada a ver com o progresso do evangelho. Antes, pelo contrário, pelos seus, interesses obscuros, interesses egoístas e individualistas, enganam aqueles que são mais simples usando este capote do cristianismo, usando o cristianismo para obter dividendos políticos. A nossa fé, os princípios e valores que nós, defendemos, o evangelho da nossa salvação vai muito mais além do que qualquer tipo de ideologia política, do que qualquer tipo de partido político. E mais, os cristãos não devem ficar obcecados de que para eles mudarem o mundo, têm necessariamente que entrar na política. Não! Nós sabemos que para haver uma verdadeira transformação, para haver uma verdadeira mudança, isso só se opera através do Evangelho, através da ação do Espírito Santo
naqueles que se auto-intitulam filhos de Deus. Só assim que nós podemos haver uma verdadeira mudança. Mas o que nós vemos é que parece que há cristãos que acreditam mais que é na política que pode haver uma verdadeira mudança. E muitos ficam até excitados para entrar na política, para fazer política, do que propriamente para ter, enfim, o desejo ardente de ser bons cristãos, de serem missionários, de terem um comprometimento mais acentuado com a palavra de Deus, com a santidade da vida cristã. Esse é o paradoxo que nós vivemos, que também insera os sinais dos tempos que nós estamos, enfim, circunscritos. Mas o que eu queria aqui deixar muito bem claro é que todos os cristãos, todos aqueles que querem fazer política, podem fazer política à vontade, mas por favor, que deixem de usar o nome do cristianismo, que deixem de usar a palavra de Deus, que deixem de usar o nome do evangelho para tirarem dividendos políticos, para passar a ideia de que esses partidos, estes candidatos são nossos, porque defendem os nossos valores. Quando um cristão está a fazer essa apologia, ele está a passar, a testar a si próprio, está a mostrar que a sua fé na palavra de Deus é pequena. A sua fé, ou até demonstra que não tem fé. Porque a nossa fé é suficiente, como eu disse, para fazer a mudança, para ver essas mudanças, enfim, acontecer. Naturalmente que há partidos, uns outros que outros, que têm visões mais radicais da vida e da sociedade, que podem ser mais flagrantes com aquilo que nós defendemos. Mas nós sabemos que o mundo está a caminhar, está a haver toda uma convergência para, enfim, para o fim do próprio mundo. Razão pela qual nós temos que orar pela sociedade que nós estamos envolvidos e, acima de tudo, pedir a orientação de Deus para haver uma verdadeira mudança. Não em julgar que somos nós que vamos fazer essa mudança na política. Não. Se temos que fazer essa mudança, é através da igreja, é através da grande comissão, é através da santidade da vida cristã, é através da ação do Espírito Santo em nós e também na conversão de mais almas ao cristianismo que pode realmente ver uma verdadeira mudança. A política até pode fazer alguma mudança, mas essas mudanças são mudanças aparentes que não têm consistência no futuro, que não têm consistência no tempo. E estas mudanças só o cristianismo proporciona. Por isso, nós somos convocados, nós que somos cristãos, somos convocados a concentrar a nossa atenção na grande comissão, a concentrar a nossa atenção na igreja, a concentrar a nossa atenção no testemunho coerente da palavra de Deus, porque isso tem mais impacto do que propriamente entrar na política. E é importante salientar que a política, por aquilo que nós sabemos, é um mundo sujo, é um mundo onde envolve mentira, falsidade, corrupção, servilismo e subserviência. Ora, tudo isto é difícil um cristão entrar neste mundo e não sujar, e não for contaminado. Infelizmente, isso que nós vemos de muitos cristãos que vão lá, às vezes até acredito, muitos vão com boas intenções, mas depois acabam por ser sujados por essas questões. Porque nós sabemos que a política rege-se, tem as suas regras e há obediência partidária. Quem tenta ser genuíno, tenta ser realista, tenta ser verdadeiro, tenta ser justo, tenta ser honesto, tenta ser, enfim, de defender princípios e valores, essa pessoa não tem, enfim, um percurso feliz. Não vai ter sucesso na política, não vai progredir na política, não vai conseguir sobressair na política. Por quê? Porque essa pessoa vai ser objeto logo, alvo, e vai ser contrariado e vai ou moldar aqueles padrões do partido ou deixar-se, ou, enfim, sair. Só há esta alternativa. Razão pela qual o refúgio, a meu ver, não é propriamente de nós, os cristãos, estou a falar, os cristãos, de pensar que é na política que nós temos a paz, porque é um mundo sujo. O cristão, quando vai lá, é difícil não ser contaminado. Mas também, se vai lá e querer ser realista, ele não vai ser dado oportunidade, não vai conseguir triunfar. Esta é a razão pela qual cada um tem que avaliar o que é que entende, o que é que acha que pode fazer mais diferença. Mas eu não tenho dúvida que a nossa diferença passa, acima de tudo, no nosso testemunho, da nossa vida santificada, do nosso comprometimento com a causa do Evangelho e com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Só assim que vamos conseguir operar uma verdadeira mudança
que começa, em primeiro lugar, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na nossa sociedade, no nosso país e no mundo em geral. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não deixarmos ludibriar, como muitos têm estado a ser feito pelos putativos candidatos, pelos partidos políticos que se arrogam de cristãos, que se arrogam de defender a causa do Evangelho, mas que na prática não traduzem nada do Evangelho, não traduzem aquilo que se espera de um cristão, etc, etc. Que Deus nos ajude a poder abrir os nossos olhos, abrir os nossos horizontes, de não cair nestes engodos. Infelizmente, a realidade prática nos mostra que muitos crentes entram nessas questões e é até triste ver os próprios cristãos a guerrearem-se na política, enfim, sujando, obstaculizando o nome de cristianismo, obstaculizando, enfim, a palavra de Deus e obstaculizando a progressão do Evangelho no mundo. Que não sejamos essa causa de tropeço, antes pelo contrário, que sejamos bênçãos nas mãos de Deus para operar uma verdadeira mudança que este mundo tanto pede e precisa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Até a próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção dispensada.